Olá, gente, boa noite. Lembrando sempre que todas as vezes que eu faço essas lives, eu estou sempre aberta para vocês poderem mandarem dúvidas ao vivo e que eu possa estar esclarecendo isso diretamente na produção de frutas e hortaliças. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a parte da fruticultura. A jaca, que é o tema de hoje, é uma delas. Em relação ao desenvolvimento da cultura, ela pode realmente levar mais tempo, mas será que está difundido em grande escala muda de jaca enxertada? Então, se tiver procura, vai ter cada vez mais muda de jaca enxertada, que vai reduzir o período do plantio até a primeira colheita. Então, hoje eu sei que existe bastante lugar, bastante viveiros que trabalham com muda de jaca enxertada, porque, sinceramente, as pessoas não querem mais esperar anos e anos para começar a colher fruto de uma planta, não é verdade? Então, isso vai levar mais tempo, então a pessoa não quer mais. Então, hoje, eu acredito que é mais fácil achar jaqueira enxertada como antigamente. Lembrando, tome muito cuidado quando vocês forem comprar mudas daqueles caminhãozinhos que fica perambulando para lá e para cá, com as folhas ao vento ali no caminhão, e você vê as folhas tudo balançando lá no ar. Então, tomem cuidado. Por que eu falo para vocês tomarem cuidado? Só para tentar fazer com que vocês relembrem. Primeiramente, mudas, muitas vezes que a gente não sabe a sua origem, pode transmitir nematóide. E nematóide é uma praga muito comum na agricultura, só que é difícil o controle. Então tomem cuidado quando comprem mudas desses caminhões. Você pode sim trabalhar e cultivar jaqueiras comprado de viveiros que vocês tenham confiança. Porque o nematóide é uma coisa séria, não é brincadeira. E se a gente não tomar devidos cuidados, a gente acaba trazendo de fora uma praga de difícil controle dentro da nossa roça, tá bom? Assim, em aspecto geral, nematóide não é uma praga que vai debilitar demais uma frutífera, tá? Só que culturas de ciclo curto, anuais, hortaliças, então mandioca é afetada pelo nematóide, hortaliças em geral também, tá? Qualquer cultura de ciclo rápido, ela acaba sendo muito afetada pelo nematóide. Em situações de grande infestação também, tá? Em grandes infestações também tem essa ocorrência. Também acontece essa situação de realmente acabar tendo um pomar eliminado. Se for no estágio inicial, principalmente, então tomem cuidado de onde vocês compram as mudas de frutíferas que vocês querem levar para o sítio ou até mesmo ter uma produção comercial. Tenta saber mais do lugar. E aí, Érica, mas aqui se eu não comprar desse lugar, como que eu faço? Eu sei que é complicado, por quê? Por exemplo, pessoas que muitas vezes moram longe de lugares que não é comum o cultivo de frutíferas, acaba não tendo a possibilidade de ter um viveiro mais sério próximo. Isso eu entendo, tá? E às vezes a gente acaba caindo nisso. Então, assim, uma das coisas que eu posso tentar falar para vocês é o seguinte: se não tem como escapar, faz ali numa área, se possível, ou deixa essa planta por um tempo dentro de um vaso, coloca num vaso um pouco maior e observa como que é o comportamento dela em relação à doença, tá? E tem a possibilidade de olhar a raiz dessa planta para ver se não tem nematóide. É uma forma de você prevenir uma dor de cabeça futura.
Porque às vezes ela traz para o seu sítio doença que não existia. Pode acontecer isso. E ainda, principalmente o nematóide, que é uma praga de difícil controle. E aí, como que faz? Não é? Então, assim, gente, tenta ter esse cuidado, tá? Se não tem como não comprar desses lugares que não dá para saber muito bem como é a sua procedência, então toma esses cuidados. Faz como se fosse uma quarentena, entre aspas, para observar o comportamento dessa planta, tá? E aí que tem a possibilidade de eliminar assim que vocês perceberem alguma coisa, sem deixar nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de doença ou praga para poder passar e afetar sua cultura, tá bom? Então façam isso. Eu sei que muitas vezes acabam falando, mas a Érica é doida, como que eu vou ficar cuidando disso aqui no sítio? Mal tenho tempo para cuidar da minha roça? Tá, tudo bem, façam isso no momento que vocês puderem. Que eu sinceramente acho que a jaqueira é uma possibilidade de vocês terem condições o suficiente de poder agregar valor de uma frutífera que está esquecida, né, dentro do pomar doméstico, entendeu? E se está num pomar doméstico, por que eu não posso fazer e aproveitar essa situação de aumentar a diversidade de produto na minha roça, na minha propriedade? Não é? Tá? Então, assim, pensem muito bem, analisem. É uma planta que se adapta a vários climas dentro do nosso país. Claro que, lembre-se, a jaqueira é tropical. Então, quando ela passa por uma região, está plantada numa região muito fria, ela vai sentir isso. Então, ela vai ter dificuldade de crescimento, não vai ter tanta produção e assim por diante. Então, nós temos que pegar, dar uma freada e pensar, opa, pera lá, como é que eu posso fazer com que essa jaqueira possa produzir para mim, né? Aí, então, temos que ter esses cuidados, tá? Por favor. E eu acho que, estando no ambiente certo, com esse manejo mais facilitado, por não ser uma frutífera muito difícil, tá? O que muitas vezes acontece, o único ponto que eu sempre vejo os produtores pedindo para a minha ajuda é que muitas frutas da jaca, principalmente aquelas que ficam perto de onde a gente pode colher, elas ficam toda preta. Cai, seca e cai. Isso acontece porque é uma doença no fruto, certo? E principalmente em período de muita chuva. E devido a isso, faz com que elimine aquele fruto onde vocês podem pegar. Mas quando vocês tiverem o manejo da poda, ela vai ficar mais aberta, mais arejada e esse problema diminui, tá bom? Então, fora esse tipo de situação, a maioria dos produtores só falam desse efeito, que é o quê? O aparecimento de frutos pequenos que já começa a ficar preto, seca, cai. Então, para tentar evitar isso, nós temos que fazer com que essa jaqueira ela fique cada vez mais resistente. E assim, como? Fazendo poda, deixando a copa arejada, tá? Aplicando um pouco de esterco, que eu acho que faz muito bem, porque ela é uma planta também, tá? E conduzindo. E aproveitar essa característica de rústico, de bruta, né? Vamos dizer, a jaqueira é uma frutífera bruta. Então, se você tem um pé de jaca em casa, vê que ela quase não tem doença, quase não tem assim um manejo muito específico que você precisa estar fazendo nela para produzir, já pensou se dessa jaqueira você pudesse aproveitar para vender? Poda, eu já provei para vocês nos réus que fiz de jaca,
que funciona. E olha que essa jaqueira que eu mostrei para vocês é grande, não é pequena não. Tá certo que quem podou ela foi a empresa de eletricidade, né? Mas se vocês tiverem condições de fazer essa poda, por que não? Por que não apostar nisso? Não é? Já pode pensar nesse tipo de fator lá para frente, entendeu? Então, assim, eu quero trazer aqui pontos para fazer você conseguir ganhar dinheiro no sítio dessa forma. E tendo essa possibilidade, por que não fazer? Boa noite e até o próxima live. Tchau e até mais.